Olá pessoal, sejam bem-vindos, à continuidade de nossas aulas remotas. Para iniciar hoje o nosso conteúdo, eu resolvi retomar de onde nós terminamos, que foi falando da transformação, da Terra, do relevo terrestre. Então nós vamos dar continuidade, até porque eu percebi que é um conteúdo que teve grande relevância no Enem do ano passado, então é muito importante para vocês entenderem esse conteúdo. Então, a Terra em transformação. Desde então, do conteúdo passado, nós percebemos que a Terra, ao longo de sua história geológica, ela vem se transformando, acontecendo grandes transformações até ela se tornar o que é hoje, há 4, bilhões de anos atrás, quando eu falo da história geológica da Terra. E hoje nós vamos estudar as forças endógenas e as forças exógenas do relevo, que são exatamente essas forças que fazem com que o planeta ele venha se transformando ao longo do tempo. Então, o que são forças endógenas? Quando eu estou falando de forças endógenas do relevo, eu estou falando do que acontece dentro da Terra, do interior da Terra. E quando eu estou falando das forças exógenas da Terra, eu estou falando da dinâmica que acontece fora da Terra, da dinâmica externa da Terra. Então, coloquei aí para vocês o nosso descritor, D27, que é compreender os processos da formação dos continentes, que foi a partir dessas forças endógenas e endógenas que vocês vão perceber, e da teoria das placas tectônicas, que nós vamos estudar aqui também, que nós vamos perceber aí que há uma formação dos continentes ao longo do tempo. Nem sempre foi assim, que o planeta vem se transformando ao longo do tempo, de acordo com o movimento dessas placas tectônicas. E coloquei aí a orientação da atividade para vocês, a atividade que nós vamos ter no finalzinho do slide. Vocês devem enviar na plataforma através de foto ou digitado. Data da entrega é dia 17/8, ok? Então, vamos aqui iniciar. Vamos lá. Então, o que são forças endógenas? São aquelas forças provenientes do interior da Terra, provocada principalmente pela força e movimento do magma. Então, nós vimos que quando nós estudamos aí a camada da Terra, é através daquela camada, do manto, que tem o magma, onde vai acontecer aí os movimentos de convecção, que vai acontecer aí, o movimento que vai causar aí mudanças também no relevo terrestre, como os vulcões, os terremotos. Então, essas mudanças, essas transformações que acontecem no interior da Terra, elas vão aí fazer com que essas placas tectônicas elas se movimentem, fazendo com que o planeta esteja sempre em transformação. E as forças exógenas, são forças que modificam o relevo a partir de fatores externos, fora da Terra, principalmente através do intemperismo, que nós vamos ver aqui logo depois 3 tipos, mas vou dar logo um exemplo a vocês dessas forças exógenas. O vento, nós sabemos que o vento pode ser considerado uma força exógena, porque ele modifica o relevo, ele pode trazer agregados de uma rocha sedimentar e pode ali formando outra rocha. Então, quando se forma aquela outra rocha, há transformação no relevo. A erosão. O que é erosão? Quando se desgasta, um determinado solo através dessa erosão e também carrega esses sedimentos e faz com que aconteça essa transformação aí no relevo terrestre. Quando acontece a erosão, digamos que traz um determinado material de um rio, e leva para outra parte do rio. Então, de qualquer forma, aquela erosão que aconteceu vai fazer com que haja uma transformação no relevo terrestre. Nós podemos chamar de degradação, decomposição e transporte. Degradação quando se desgasta, decomposição quando se decompõe e transporte quando transporta aquele determinado material. Podemos classificar também esse intemperismo em físico, químico e biológico.
físico quando, digamos que uma determinada rocha, ela está exposta aí a algumas temperaturas de resfriamentos, né? Ou também a questão de esquentar e ficar quente aquela rocha. Então, aquela rocha, ela vai acontecendo uma transformação nela de acordo com o clima, com a temperatura. Químico, né? Pode ser um exemplo a questão da água da chuva. Digamos que chove e aquela água começa a infiltrar em uma rocha. De certa forma, vai acontecer transformações químicas naquela rocha. Biológico. Vocês já viram aquelas árvores, né? Que mesmo tendo uma rocha, ela consegue quebrar a rocha e consegue brotar? Então, isso pode ser considerado um intemperismo biológico, que transforma um relevo terrestre aí na questão externa, porque aquela árvore, né, ela conseguiu ali quebrar a rocha e mudar o relevo. Isso acontece quando um pássaro ou até mesmo uma pessoa, né, digamos que um pássaro vem comendo uma determinada semente e acaba deixando aquela semente naquele determinado lugar e, né, acaba nascendo aquela árvore. Então, teve a presença além do pássaro que ajudou e a árvore conseguiu nascer. Por isso que os cientistas costumam chamar aí de intemperismo biológico. Nós podemos citar também como transformação, quando se cita-se que o planeta ele esteve em transformação e ainda está em transformação, a teoria continental, que foi uma teoria criada pelo climatologista alemão Alfred Wegener em 1912, onde tem início aí no século XX, há 200 milhões de anos atrás. Qual era a ideia de Wegener? Ele dizia o seguinte, que nem sempre, né, o planeta ele foi dividido nesses continentes que são hoje, em 6 continentes, né? Que na verdade houve uma época que era apenas uma única massa continental chamada Pangeia. E ao longo do tempo, com as transformações que aconteceram no planeta Terra, foi se fragmentando até se tornar os continentes. Segundo ele, primeiramente surgiu aí essa grande massa continental, se dividiu em duas, que ao norte nós poderíamos chamar de Laurásia e ao sul de Gondwana, né? Então, primeiramente se dividiu nessas duas massas continentais. E com o passar do tempo, surgiu aí, né, os continentes que são hoje. Qual era, né, o argumento de Wegener para argumentar que antigamente era uma única massa continental? Ele começou a analisar primeiramente, ele colocou alguns pontos para analisar essa questão. Primeiramente, ele disse que acontecia um encaixe quase perfeito aí entre a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África. Perceba que realmente, já tiver aqui o pincel, que realmente há um encaixe perfeito. Veja só, né, ó, aqui e aqui. Se for encaixar esses dois, eles se encaixam perfeitamente. Então, essa foi a primeira ideia de Wegener, né, que tinha esse encaixe aí perfeito, e se nós formos analisar realmente, há esse encaixe entre aí os continentes. Outra questão que ele colocou também foi a existência de fósseis de animais e plantas semelhantes nesses continentes. Então, pesquisando, tinha-se esses fósseis e esses animais semelhantes. Então, isso indicava que um dia, né, foi uma única massa continental. A ocorrência de certo tipo de rochas, né, depósito de minerais, formações geológicas semelhantes em certas regiões da América do Sul e da África. Então, ele colocou esses argumentos. Mas o que foi que aconteceu? Mesmo ele colocando, né, todas essas questões, a teoria de Wegener não foi aceita na época pelos cientistas, porque faltia um ponto de interrogação. Mas o que teria feito, né, esses continentes, né, se movimentarem ao longo do tempo? Faltava essa questão e ele ainda não conseguia, não tinha, né, feito esse estudo para saber o que se movimentava. Ele tinha esses argumentos, né, em relação entre os continentes, mas não conseguia dizer
que força poderia, né, ter movimentado aí esses continentes. Então a teoria na época não foi aceita pelos cientistas, mas aí quando foi em 1960, nós podemos colocar aí, quando foi em 1960, a teoria de Wegener, o cientista, volta a ser analisada, né, e os pesquisadores, alguns pesquisadores dos Estados Unidos, eles vão fazer uma pesquisa no fundo do Oceano Atlântico e percebe que realmente a teoria de Wegener era verdadeira. 30 anos depois, pessoal, da morte do Wegener, né, é que se descobre que realmente tudo o que ele falou tinha sentido, que realmente ao longo do tempo esses continentes eles vinham se movimentando e que teve uma época que era uma única massa continental. Daí é quando surge, coloca aqui, quando surge, né, a teoria das placas tectônicas. Eu esqueci aqui um A, mas é as placas tectônicas, ok? Então é quando surge a teoria. Então acontecia aí, né, esse movimento das placas. O que percebeu-se? Que tinha uma corrente de convecção, né, que tinha uma força que movimentava essas placas tectônicas, né? E essas placas tectônicas causavam aí algumas consequências, como os terremotos, as atividades vulcânicas, formação de grandes cadeias de montanhas. Então, tudo isso era causado aí pelos movimentos dessas placas tectônicas. Então, percebeu-se que tudo que o Wegener falou, né, era verdadeiro. A crosta terrestre não era uma camada rochosa inteiriça, né, mas formada por várias partes chamadas placas tectônicas, e que essas placas tectônicas elas estão sempre em movimentos, elas estão aí causando os movimentos e formaram aí ao longo do tempo, né, os continentes que nós conhecemos hoje. Esses movimentos eles são chamados movimentos convergentes, movimentos divergentes ou movimentos conservativos. O que são os movimentos convergentes? Acontece quando as placas tectônicas elas se chocam diretamente entre si. E quando essas placas elas se chocam, elas vão formar aí, né, algumas características que vão transformar o relevo também, como as grandes cadeias de montanha. Eu posso citar aí, né, o encontro da placa sul-americana e Nazca, que foi a que formou aí a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Himalaias, também aí uma característica formada aí pelo choque dessas placas tectônicas, né? Então, o choque entre as duas vão formar aí também transformação no relevo terrestre da Terra. Então, pessoal, só colocando aqui para vocês, né, que existem aí atualmente 52 placas tectônicas, né, 14 grandes mais importantes e 38 do tamanho menor. E colocando também que o nosso país, ele não acontece aqueles abalos, né, que acontecem nos outros planetas, exatamente porque o Brasil ele se localiza na placa sul-americana, no centro da placa. Então, isso faz com que o país não aconteçam muito aí essas questões de abalos sísmicos ou terremotos, ok? Então, continuando aqui. E os movimentos, né, divergentes? Se os movimentos convergentes, né, as placas se chocam, os divergentes, as placas se afastam uma das outras, formando fundas rachaduras na crosta terrestre. Então, também há aí uma transformação no relevo. Convergente, elas se chocam e divergente, elas se afastam. E os movimentos conservativos, né? As placas, elas se deslizam, né, lateralmente em direção oposta, o que causa fissuras e falhas. Essas fissuras elas podem ser chamadas ravinas ou vossarocas, né, que são aquelas grandes rachaduras, né, que acho que vocês já viram geralmente, né, na Terra. Então isso é causado pelo movimento conservativo aí das placas tectônicas, ok?
Mas eu coloquei aqui, né, só lembrando que essa transformação no relevo terrestre e na Terra não acontece somente por questões naturais, mas também pela ação antrópica do relevo. O que é a ação antrópica? A ação do homem. Nós podemos perceber recentemente grandes polêmicas, né, falando dessa transformação, do desmatamento, das queimadas, de tudo aquilo que o homem faz aí para transformar um meio que está inserido. Então, além dessas questões naturais que nós vimos, né, que podem ser chamadas de forças endógenas ou exógenas, nós também ainda temos a ação do homem, né, que vem transformando aí o meio que está inserido. Então, tudo isso implica aí na transformação do planeta Terra, ok? E aqui, pessoal, como falei para vocês no início, que eu coloquei até as orientações, nós temos uma questãozinha para vocês responder, perguntando que evidências geográficas, né, geológicas, fizeram o alemão Wegener acreditar que no passado existia uma única massa continental, chamada Pangeia. Então, vocês perceberam lá no início que eu coloquei algumas evidências e que no início a teoria de Wegener, mesmo tendo essas evidências, ela não foi aceita, mas que com 30 anos depois, né, depois que ele morreu, houve uma pesquisa no fundo do oceano e percebeu-se que o nosso planeta Terra está sempre em movimento. Então, eu coloquei aí essas evidências para vocês, é só vocês responderem aí, as orientações estão no início aí do conteúdo. Então, bons estudos e qualquer dúvida podem me procurar, ok?